Nessa aula, eu vou mostrar para vocês como inserir mais alguns elementos dentro do nosso trabalho em LaTeX, ok? Na aula anterior, para quem não viu, tá na playlist, eu vou deixar aqui também embaixo na descrição do vídeo o link para as outras aulas, mas nós vimos como que era a estrutura básica do documento, tá? Então aqui a gente está com a estrutura mínima, então a primeira linha do documento class, o begin document e o end document. Aqui entre o begin e o end document a gente tem o corpo do documento propriamente dito, ok? Nessa aula eu vou mostrar como inserir listas, lista numerada e lista marcada, e também vou mostrar como inserir figuras, imagens, ok? Então vamos lá. Existem vários elementos que a gente insere no nosso arquivo que eles são ambientes, tá? O próprio corpo do documento é um ambiente. Então ele tem ali um begin e um end. As listas, elas também são ambientes, então elas também vão ter um begin e um end, e os elementos da lista vão estar ali dentro, tá? Então nós temos dois tipos de lista, a lista marcada e a lista numerada. A lista marcada é aquela que tem marcadores, que tem os bullets, tá? E como que a gente começa? Então a gente tem um begin e a lista marcada, ela é chamada de itemais, ok? Qual que é a vantagem da gente usar os editores, né? O overleaf, ou então quando a gente está trabalhando localmente, né, com o LaTeX instalado no computador, usar algum editor. Porque ele já traz essa estrutura, tá vendo? Quando a gente colocou ali o begin itemais, ele já colocou o end itemais e já colocou o primeiro item. Aquele barra item vai ser o primeiro item da lista. A gente poderia fazer isso aqui num bloco de notas, mas daí esses itens todos a gente ia ter que colocar. E não é muito raro a gente abrir um begin e esquecer de colocar o end, ou então colocar uma chave, abrir uma chave e esquecer de fechar, e aí depois na hora da compilação dá algum erro, tá? Então ele já traz a estrutura mínima ali, e aqui então vai o primeiro item da lista, tá? Coloco outro item aqui, esse aqui é o segundo item. Vou colocar mais um item aqui, terceiro item. Acrescentei ali minha lista, mando recompilar. Tá? Recompilei, então aqui a gente tem a frase, né? Aqui começa o documento e a nossa lista marcada. Tá? Qual que é o bullet? Qual que é o marcador dessa lista? Uma bolinha. E aí eu vou relembrar aquilo que foi falado na aula anterior. Não queira mudar isso. Tá? Ah, eu queria um quadradinho, eu queria uma estrelinha. Não, deixa a formatação que o LaTeX der, porque é isso que facilita a nossa vida, é tirar a preocupação com esses detalhes, ok? Então, não se preocupe com o marcador que está sendo utilizado ali, deixa o marcador que ele trouxer. Então, deixa eu colocar aqui. Vamos inserir uma lista marcada. Aqui embaixo a gente vai inserir uma lista numerada. Vamos inserir uma lista numerada. A lista numerada ela tem estrutura bastante semelhante, só que ela não é chamada de itemais, ela é enumerate. Então, begin, a gente pode procurar aqui, né, ele já traz, tá vendo, ele já abre, isso aqui também é uma facilidade dos editores, né, ele tá ali, ó, begin enumerate, clico, ele já traz a estrutura. Então, primeiro item, mesma coisa, item. Segundo item, item. Terceiro item. Se a gente mandar recompilar, tá aqui, vamos inserir uma lista marcada, tá aqui nossa lista marcada, vamos inserir uma lista numerada, e tá aqui, na lista numerada, ao invés dos marcadores, dos bullets, ele tem 1, 2 e 3. Poderia ser A, B, C, vai depender do tipo de documento que a gente estiver fazendo, do estilo, ele vai trazer essa lista numerada com um marcador diferente aqui também, tá? Então, essas aqui são as nossas duas listas, ok? Não tem muito mistério. Agora, nós vamos inserir uma figura. A figura, ela já é um elemento um pouco mais complexo, tá? Primeiro, tanto a figura quanto a tabela
Deixa eu tentar lembrar algum outro elemento. Principalmente esses dois, eles são tratados pelo LaTeX como um elemento flutuante. O que isso quer dizer? Que na hora da compilação dele gerar o documento final, ele vai encaixar aquilo no melhor local possível, tá? Então, às vezes, não vai ser exatamente o local como a gente queria. Numa aula mais para frente, a gente pode ver como é que a gente pode fazer pequenos ajustes para tentar deixar o mais próximo, né, do local que nós gostaríamos. Mas, nesse primeiro momento, vamos só aprender como inserir a figura, tá? Como é um elemento mais complexo, a gente precisa de um pacote adicional. Não faz parte ali dos elementos básicos que o LaTeX sabe trabalhar só com o seu núcleo, ok? Então, nós vamos inserir um pacote. Onde que esse pacote precisa ser inserido? Em algum local aqui entre o Document Class e o Begin Document, tá? Às vezes a gente vai ter aqui algumas outras informações, quando a gente for ver a estrutura do TCC, a gente vai ver que informações são essas, mas estando aqui nessa área, pode ser em qualquer local. O comando já está até ali, ó. Use package é o comando utilizado para inserir um pacote. Então, vou dar Enter aqui e ele traz uma lista dos pacotes que podem ser inseridos, tá? No caso das figuras, eu já sei que esse pacote é o Graphics. Eu começo a digitar Ligrar, ele já traz o pacote, eu dou Enter. Então, tá ali. Agora eu já posso trabalhar com a figura, porque eu já inseri o pacote necessário para isso, tá? Então, a gente vai vir aqui. A figura também é um ambiente, também tem o Begin e o End. Então, a gente vai começar aqui com Begin. Begin o quê? Figure, tá? Então, pronto, ele já traz aqui a estrutura básica para a inserção da figura. A inserção da figura é dada por esse comando aqui, o Include Graphics. Tá? Aqui dentro a gente vai colocar o nome da figura a ser inserida. Mas existem aqui outros elementos. O /centering, ele vai centralizar a figura na página, entre as margens, né? Vai centralizar. O caption é a legenda da figura e o label é um rótulo. Esse rótulo a gente dá tanto para as figuras quanto para as tabelas para a gente poder fazer as referências no documento, ok? Depois eu vou mostrar como é que isso funciona. Então, primeira coisa, a gente precisa ter uma figura para inserir aqui. Tá? Se eu estivesse trabalhando com LaTeX localmente na minha máquina, eu teria essa figura salva numa pasta específica e tudo mais. Aqui, como a gente está no Overleaf, né, e a gente tem aqui um ambiente do projeto, dá para a gente fazer isso também. Então, eu vou criar aqui uma pasta chamada Imagens e vou fazer o upload da figura que eu quero. Tá? Eu posso, inclusive, enviar uma pasta completa para lá, mas eu vou selecionar. Eu já tenho aqui a figura, mas eu vou procurar ela aqui. Ela está dentro de uma pasta que eu criei. A pasta imagens aqui. Ela tá... Ah, essa imagem não estava aqui. Tá aqui. Onde que eu salvei essa imagem? Muito bem. Onde que está essa imagem? Então, aqui a gente pode, né, inclusive, enviar uma pasta completa, mas eu vou selecionar um arquivo, eu já tenho aqui, inclusive, a figura que eu vou enviar, mas eu vou pegar a figura aqui da máquina, tá? Eu tenho aqui uma pasta onde eu salvei. Então, eu seleciono no meu computador e faço o upload. Então, agora está aqui, gatinho, né? É a imagem que eu vou inserir aqui.
Olha só, agora quando eu clico aqui, ele já traz a pasta que eu criei e a imagem que está lá. Se eu tivesse mais de uma imagem, né, eu vou inserir aqui, vou fazer o upload de outra imagem, que depois a gente vai usar. Tá, vou selecionar uma outra aqui. Pronto. Então agora eu tenho duas imagens. Quando eu clico aqui, ele traz aqui na lista as duas. Mas aqui eu vou inserir a imagem gatinho.jpg que está dentro da pasta imagens, tá? A legenda é uma legenda explicativa, né? Dois gatinhos. E aqui no label é um rótulo que a gente dá, tá? Ele já traz aqui uma sugestão que é um fig, dois pontos, e aí para entrar com o rótulo, tá? O que é isso que ele está sugerindo? Que é um padrão que a gente costuma usar. Não é regra, mas ajuda uma organização do conteúdo. Os rótulos relacionados à figura começar com fig, dois pontos. E os rótulos relacionados à tabela começar com tab, dois pontos, tá? Então eu deixo aquele fig, dois pontos ali, porque na hora que a gente for fazer a referência no meio do texto, quando a gente colocar lá um /ref, ele vai trazer todos os rótulos que estão criados no documento. Então com os fig a gente já consegue saber quais são de figuras. E aí aqui a gente pode colocar tanto figura 1, figura 2, figura 3, como a gente pode colocar algo relacionado ao que é a figura. Eu prefiro que fica mais entendível, tá? Então, vou colocar aqui fig gatinhos. Então, pronto. Eu já tenho a figura, já tenho a legenda e já tenho o rótulo, tá? Vamos compilar aqui e ver o que acontece. Eu já sei o que vai acontecer. Deixa eu diminuir aqui. O que aconteceu? Ele jogou a figura lá para a página 2, porque a figura é muito grande, tá? Então, o que acontece? A figura não coube aqui no espaço que tinha. Não, os cachorros resolveram fazer participações especiais. Então, ele jogou para a segunda página, né? Para a próxima página. O que a gente faz nesse caso? Eu vou fazer uma coisa aqui, mas não é o recomendável nessa situação, tá? A gente pode usar aqui uma opção junto com o Include Graphics, em que a gente faz um redimensionamento da imagem, aumentando ou diminuindo ela um pouco. Tá? Então, quando a gente precisar fazer ajustes muito pequenos, a gente pode usar o parâmetro que eu vou colocar ali. Mas no caso, a gente viu que a imagem ficou muito grande. Nesse caso, o que é o recomendável? É a gente abrir essa imagem no editor de imagens e redimensionar essa imagem por lá. Por quê? Porque daí até o tamanho, não só o tamanho da figura, mas o tamanho do arquivo, em bytes, vai ficar menor também. E essas figuras, quando a gente compila o arquivo final, elas são incluídas no documento. Então, se eu diminuo só a visualização, da forma como eu vou mostrar aqui, mas a figura continua grande, eu vou inserindo arquivos que vão deixando meu documento muito pesado, tá? Em questão de tamanho, vai gerar ali um documento final, às vezes de 10, 15 mega por conta dessas imagens. Se eu redimensiono no editor de imagem, eu diminuo o tamanho dessa figura também, ok? Então, o que dá para a gente usar aqui? Eu falei nas aulas passadas, quando a gente tem um comando que tem a obrigatoriedade de algum parâmetro, essa obrigatoriedade, esse parâmetro vem entre chaves. Mas eu posso colocar alguns parâmetros opcionais que vão entre colchetes. Um desses parâmetros é o scale, tá? Então, eu vou fazer uma escala dessa imagem. Coloco um igual e coloco a taxa de escala que eu quero. Pelo que eu vi ali do tamanho da imagem, ela vai precisar diminuir uns 50%, 40%, tá? Então, se eu quero diminuir 40% dela, eu coloco um 0,6. Ela vai ficar com 60% do tamanho que ela está agora. Se eu quisesse aumentar, seria, por exemplo, 1,2. Eu aumentaria em 20%, tá? Vamos fazer aqui, vamos recompilar e ver se é o suficiente. Pronto, trouxe para a primeira página, mas vejam que ele trouxe para o começo da página, tá? É isso que eu falei que depois nós vamos fazer em algumas aulas, que é tentar colocar a imagem exatamente onde a gente quer. No arquivo fonte aqui, a imagem foi inserida depois dessa frase aqui, vamos inserir uma figura. A frase está aqui, mas a figura foi lá para cima, tá? Bom, vamos continuar, depois a gente mexe com isso. Tá aqui a legenda, dois gatinhos, figure 1, no caso seria um figure 1, né? Ele adicionou automaticamente. É isso que ele faz, ele vai colocar a figura 1, figura 2, figura 3 automaticamente, tá? Essa é a vantagem.
Mas o que acontece aqui? Não está figura, está figure, né? Está em inglês. Por quê? Porque o idioma padrão, se eu não disser nada, o idioma padrão do documento é inglês, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa adicionar mais um pacote aqui no meio, que é o pacote Babel. O pacote Babel, ele traz os vários idiomas que podem ser utilizados nos documentos, que eu não lembro quantos são, mas são muitos, muitos idiomas. Tá, eu estou usando o pacote, mas aí aqui, entre colchetes, eu vou dizer qual que é o idioma que eu estou utilizando no meu documento. E não vai ser português, vai ser Brasil com Z, tá? Então, agora, quando eu recompilar esse documento, pronto, passou de figure para figura, tá? Então, já inseriu, já está em português, o tamanho da figura está ficando entre as margens, então o ponto 6 aqui foi suficiente, mas lembrando, se eu preciso diminuir 40% do tamanho da figura, é melhor eu fazer essa edição no editor de imagens. Mais um detalhe, a legenda ela vai ficar embaixo ou em cima da figura, de acordo com a posição que tiver aqui no documento, no fonte dele, tá? Vejam que o caption vem depois do include gráficos, então a legenda vai ficar embaixo. Se no meu documento, né, as normas que eu estiver usando, precisar que essa legenda fique acima, eu coloco ela antes do include gráficos. E aí, se eu recompilar aqui, a legenda foi para cima, tá? Vou inserir aqui mais uma figura, vou inserir ela antes aqui, para vocês verem que essa numeração das figuras vai ser feita de forma automática, tá? Begin Figure, vou colocar aqui a outra figura, ela também é muito grande, eu já sei disso, então eu já vou colocar aqui um scale. Essa aqui acho que é até maior que a dos gatinhos, vou colocar um 0.4. Vamos lá, o que aconteceu aqui? 0. Ela foi para a linha de baixo, não estava vendo. Um 0.4. E aqui eu vou colocar na legenda que essa figura é o logo do látex, tá? Do látex, né? Às vezes sai látex por causa dos meus alunos. Inclusive, existe um comando para gerar a fonte certinha dessa escrita, né, do látex. E aqui no label eu vou colocar logo látex, ok? Vamos recompilar. Pronto, ó. Eu coloquei antes, ele veio aqui para cima, figura 1 agora. É o logo do látex. E na página seguinte ficou figura 2, que são os dois gatinhos, tá? No texto, nós fazemos a referência da figura com o /ref, tá? Aqui vai a referência da figura /ref gatinhos. E aqui vai a referência da figura maiúsculo /ref logo látex, tá? O que isso vai gerar? Ele vai trazer a numeração da figura. Então, onde está fig gatinhos aqui /ref fig gatinhos, ele vai trazer figura 2. Onde está logo látex, ele vai trazer figura 1. Então, mesmo que as figuras mudem de lugar, eu acrescente figuras e tire figuras, a numeração da figura vai sendo reorganizada automaticamente, tá? E aqui eu botei uma barra invertida antes do ref, porque eu quero que esse /ref saia no documento, tá? Então, como o /ref, né, o barra principalmente é um caractere reservado do LaTeX, eu coloco uma barra invertida antes para ele ignorar o que está vindo depois e sair exatamente aquilo no texto. Os meus cachorros com a participação especial.
Então, aqui no texto nós fazemos a referência da figura com o ref, aqui vai a referência da figura 2 e aqui a referência da figura 1. Então, ele substituiu automaticamente pelo número da figura, tá? Então, finalizando com a participação especial dos meus cachorros, nós temos aqui, então, é nesta aula, ensinando como que a gente faz lista marcada, lista numerada e insere figuras, ok? Nas aulas anteriores a gente viu qual que é a estrutura básica do documento, explicou um pouquinho quais são as vantagens do LaTeX, vou deixar o link para os outros vídeos aqui. E se você quiser continuar acompanhando as aulas sobre LaTeX para poder dominar um pouquinho essa arte de formatar os documentos nessa ferramenta, se inscreva no canal para acompanhar as próximas aulas, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.